Você pode aplaudir ao Senhor, mulher, porque nós encontramos a boa parte, amém? E ela não será tirada. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida nessa noite, você crê também? Então fala para essa mulher do seu lado, Deus tem uma coisa nova para fazer na sua vida hoje. Aleluia, eu creio naquilo que eu estou declarando, Deus tem algo para fazer na sua vida, amém? Você pode se assentar. Muito obrigada a essas mulheres lindas, elegantes que estão aqui ministrando ao Senhor, adorando a Deus juntamente conosco. Glória a Deus por isso. Primeiro Terçalite Mulheres de 2024, hein, gente? Promete. Que movimentação foi aquela no nosso Instagram hoje, ontem aí, hein? Que coisa. Vou falar muito sobre isso não, né, Dai? Depois a Dai vai falar um pouquinho mais. Mas eu só sei que meu celular está pitando ali até agora, gente. Que um marcando o outro e o outro marcando o outro. Falei, meu Deus, vai ter 500 mulheres nesse Terça Mulheres aqui, nesse ritmo. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas nossas vidas. Eu creio que Deus tem muito a fazer na vida de cada mulher, de cada família. Em 2024, o ano está apenas começando para nós. Tem muita coisa para acontecer, amém? E eu senti no meu coração mesmo, Deus tem falado algumas coisas ao meu coração. E eu desejei e acabei concretizando o desejo no meu coração de ministrar nessa noite sobre o tema Mulheres Indesistíveis. Mulheres indesistíveis. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu arrisquei aqui. Deu para entender, né? O que significa. Mulheres indesistíveis. Mulheres que não desistem. Mulheres que vão até o fim. E a minha pergunta para você é: do que você está precisando ter um ânimo novo para você não desistir na sua vida hoje? Do que eu estou precisando desse ânimo novo? Eu sou capaz de garantir que 100% de nós aqui, mulheres aqui, alguns homens que estão aqui também, essa palavra pode ser para vocês também, tá, homens? Tem vários homens servindo a gente aqui hoje. Mas eu sou capaz de arriscar que todos nós que estamos aqui hoje, nós temos algo que nós precisamos não desistir. Nós estamos precisando de um empurrãozinho para não desistir. Que nós estamos precisando de uma força, sabe? Que às vezes a gente está colocando tanto nosso empenho, tanta nossa energia em algo durante tanto tempo, durante tantos anos. E às vezes a gente sente as nossas forças minando. E eu quero dizer para você que você é uma mulher indesistível em Deus. Não por nós. Porque se fosse por nós, a gente já tinha desistido de muita coisa, não é, gente? Fala sério. Eu creio que se fosse por mim mesmo, pela minha emoção, pelas circunstâncias que eu vivi, eu não teria meu filho hoje, por exemplo, né? Desse tempo todo de espera que eu tive. Eu creio que se fossem muitas lutas, muitas coisas que eu já passei ministerialmente, talvez já teria também desistido daquilo, do propósito de Deus para a minha vida na área ministerial, do nosso trabalho. Todos nós aqui tivemos e temos algumas razões para desistir. Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem uma porção nova do Espírito Santo dele para derramar na nossa vida nessa noite. Para que áreas da nossa vida que Deus não quer que a gente desista, que a gente possa se fortalecer para não desistir. Para não desistir. Então eu quero que você declare a partir de hoje: eu sou uma mulher indesistível. Eu sou uma mulher indesistível sobre aquilo que Deus não quer que eu desista. Porque tem coisas que Deus quer que a gente desista. Mas tem outras coisas que Deus não quer. A gente tem que desistir do que é para ser desistido. E não daquilo que é para ser perseverado. E tem muitas coisas nessa noite. Eu creio que tem muitos sonhos. Eu creio que tem muitos propósitos. Sabe, domingo eu estava aqui, eu recebi um testemunho tão forte no meu coração. Senti tanta unção, tanta presença de Deus. De uma pessoa testemunhando para mim o quanto ela foi poderosamente tocada por Deus em um dos nossos cultos aqui. E como que instantaneamente Deus derramou um renovo. E que aquilo que ela talvez tinha desistido se tornou um ânimo novo para ela não desistir. Ela falou: eu fui renovada por Deus. Eu sei que eu tenho muito para fazer para Deus. E parece que foi algo sobrenatural mesmo da parte de Deus. Veio sobre mim algo, uma força. E assim eu senti, eu não posso desistir, eu não vou desistir. E eu creio que isso vai acontecer com muitas mulheres aqui nessa noite, amém? E eu quero falar algo para você, que o mais importante não é muitas vezes como a gente começa, mas da forma como a gente termina, sabia?
Às vezes a gente começa tudo muito bem e nem sempre a gente termina as coisas bem. Às vezes a gente começa um casamento muito animado, muito apaixonado com aquele homem maravilhoso. Quando você começa a ver o chulé dele, quando você começa a ver esse homem na caixinha do nada, gente, você fala, pelo amor de Deus, não vou aguentar essa coisa não, gente. Eu não vou dar conta. Né? Para as mulheres que vão casar aí, ó, minha irmã, vai fortalecendo no Senhor. Essa palavra já é para te encher de perseverança, tá? Não é para te desanimar não, misericórdia. É para te dar uma dose de... Você vai lembrar de mim um dia. Mas olha, às vezes a gente começa num trabalho, sabe? Numa faculdade. Quantas pessoas começam uma faculdade e depois desanimam da faculdade? Porque não é fácil não, gente. Eu me lembro quando eu estava trabalhando, eu trabalhava o dia todo. Eu fazia faculdade à noite e eu era totalmente envolvida ministerialmente. Eu estava contando para alguém aí essa semana passada que eu não sei como eu conseguia, gente. Eu fazia meus discipulados, as reuniões, tudo assim, 10 horas da noite começava as reuniões, 11 horas. Às vezes eu e Mateus, 1h da manhã, estava ajoelhado fazendo nosso tempo a sós com Deus, porque não tinha dado tempo de fazer durante o dia. Foi uma loucura, né? Uma loucura. Mas eu creio que cada uma de nós aqui, né, nós temos scripts diferentes na vida. Né? Eu creio que eu e você temos uma história definida, escrita por Deus. Eu tenho uma história, um propósito, você tem outro, caminhos diferentes. Mas é fato, a Bíblia nos dá autorização para crer assim. A gente tem algo para viver nesse mundo. A gente veio aqui com um propósito. E eu me lembro que uma amiga, né, há uns anos atrás, ela perdeu o marido muito jovem. Eles tinham, né, um casamento muito especial e tudo mais, e ela perdeu o marido. E eu lembro que uma das coisas, ela é muito de Deus, ela falou assim, eu creio que Deus... Como é que foi que ela falou? Eu creio que Deus levou ele, porque ele fez intensamente tudo o que ele tinha para fazer nessa vida para Deus. Ele vivia intensamente, ele não guardava nada, como, né, a pastora Poli falou aqui, ele entregava tudo. E eu creio que realmente Deus falou assim, olha, ele cumpriu o propósito, ele fez tudo que ele tinha que fazer e entregar. E eu senti assim um desejo, por que Deus não me levou no lugar dele? Como é que eu vou viver sem meu marido? E Deus falou com ela, olha, você tem muita coisa para fazer ainda para Deus, você tem muita coisa para frutificar. No script da sua vida eu escrevi muita coisa que você não viveu ainda, então você tem que viver, por isso que eu não te levei no lugar dele. E eu sei que ela está hoje vivendo tantas coisas novas, né? Vivendo tantas coisas para Deus, tantas coisas diferentes, e eu fico olhando e falo assim, meu Deus, acho que essa mulher realmente, ela tinha um script diferente de vida e Deus quis, né, quer usá-la ainda muito, quer fazer muitas coisas na história dela. Então, aquilo me marcou muito, eu nunca mais esqueci isso. E toda hora que eu penso na minha vida, eu falo, Senhor, me ajuda a viver meus dias, aproveitando cada dia. Me ajuda a viver cada dia para fazer tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para eu fazer, né, nessa vida, nessa terra, em todos os propósitos que o Senhor tem para mim. E aí, queridos, eu quero dizer para você que muitas vezes nós, nesse caminho, nesse script, eu creio que pode falar com você isso aqui, eu até notei isso aqui no meu esboço, que muitas vezes nós, não por conta de Deus, Deus tem um script para nós. E nós mudamos a direção desse script. Nós mudamos a estrada. Não foi Deus que fez, é a gente que muda. E de repente a gente sente que está faltando recurso para nós. Nossa, está me faltando força para viver nessa vida. Está me faltando energia para viver nessa vida. Está me faltando aquela coisa, sabe? Aquele anseio por mais de Deus. Está me faltando, sabe? Esperança. Está me faltando fé. Está me faltando tempo. Está me faltando ânimo. Não sei o que pode estar faltando para você. Mas eu quero te dizer que no caminho de Deus e no script de Deus, Ele entrega os recursos nas nossas mãos para que a gente possa viver da melhor forma. E quando a gente desvia esse script, que a gente toma um atalho por nossa conta, muitas vezes a gente sente que está faltando recurso. Porque no nosso próprio caminho falta recursos, mas no caminho de Deus não falta. Você entendeu o que eu estou trazendo aqui para nós? E às vezes a gente está vivendo uma vida tão agitada, uma vida tão, sabe, emocionalmente desgastada. E de repente a gente pensa assim, gente, o que está acontecendo comigo? Está tudo estranho, está tudo estranho. Hoje é o dia de pensar, eu estou no script de Deus ou eu estou no meu script? Eu estou fazendo aquilo que Deus escreveu e definiu para que eu vivesse? Ou eu estou pegando em algumas áreas da minha vida o meu caminho, o meu script? Deus tem falado tanto isso comigo. É um desafio tão grande para a gente se manter no script de Deus, gente, em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. É um desafio.
Então, eu já disse isso aqui na igreja algumas vezes, toda palavra que eu trago aqui, Deus falou primeiro comigo. Então, Deus tem que nos desafiar sobre isso todos os dias. E eu comecei a buscar, sabe, eu quero ser uma mulher indesistível. Eu quero ser uma mulher indesistível em relação aos propósitos de Deus na minha vida. Esses dias para trás, tem mais ou menos um mês, o Mateus virou para mim e falou assim, Dani, eu falei uma coisa para ele lá, sem pensar, sabe? Nenhuma mulher fala coisa sem pensar, mas eu falei nesse dia sem querer, gente. Você nunca falou nada sem pensar? A mulher é uma bênção, né? A gente fala muitas coisas sem pensar às vezes. E eu falei uma coisa sem pensar lá para ele, e ele falou, e uma vez a gente teve num ambiente assim, que a gente recebeu uma palavra de Deus muito forte e tudo, ele falou assim, vai lá para o seu quarto, vai ouvir, porque a gente gravou essa palavra profética que nós recebemos, e ele falou assim, vai lá para o seu quarto, vai ouvir aquela palavra lá que Deus falou com a gente, linha por linha. Gente, mas na hora que eu lembrei daquela palavra, passou um filme na minha cabeça, eu falei, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eram tantos detalhes, Deus marcou a gente tão poderosamente naquele dia, né? E eu quero te desafiar uma coisa hoje. Eu quero que você se lembre das vezes que Deus já colocou coisas no seu coração. Dos momentos que Deus já falou coisas com você, que às vezes a gente não lembra todos os dias dessas coisas. E eu queria por um instante que você fechasse seus olhos aí e você lembrasse momentos em que você recebeu coisas da parte de Deus. Momentos em que você lembra que você estava tão inflamado pela presença de Deus. Lembra aí dessa situação, desse momento. Talvez que Deus falou com você sobre propósitos que você ainda não viveu, mas que Ele já te prometeu que você viveria. Talvez situações que você ouviu Deus falar lá atrás e que hoje já se realizou. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Feche seus olhos e lembre das coisas que Deus falou lá atrás que você viveria e que hoje você está vivendo. E talvez coisas que Deus falou que você vai viver, mas que você está perdendo as esperanças de viver por alguma razão. Por um instante, busque lá no fundo da sua memória momentos de tanta unção que você teve na história da sua vida. Talvez você era solteiro, hoje você está casado. Talvez você era jovem, adolescente. Talvez, não sei, mas momentos que Deus falou coisas com você tão poderosas. Deus quer te lembrar, nessa noite, que Ele tem um script para você. Você é uma mulher indesistível. E algumas mulheres aqui têm desistido de algumas coisas. Mas Deus não quer que a gente desista, Deus quer que a gente persevere. Deus quer que sejamos mulheres indesistíveis. E para isso eu queria que nesse momento você se lembrasse dessas coisas. Que Deus trouxe à sua memória. E que talvez Ele vai trazer no decorrer dessa mensagem. Amém? É bom demais a gente lembrar de coisas que Deus falou com a gente. Sabe essa coisa que Deus te falou? Pode parecer difícil, né? Você viver. Mas no caminho que Deus nos dá para viver não faltam recursos. Sobra recurso financeiro, é adequado àquilo que você precisa virar. Mas não estou falando de recursos financeiros só, não. Estou falando de tempo, estou falando de unção, estou falando de capacitação, estou falando da graça de Deus sobre você, estou falando de tantas coisas que Deus derrama sobre nós, sem que a gente humanamente tenha condições para aquilo. Mas Deus faz. Não sei você, mas eu já me senti em alguns momentos sem recurso. Talvez esses momentos são momentos que a gente começa a desviar um pouquinho da rota que Deus desenhou para a gente. E a gente precisa voltar em algum momento, e hoje é dia de voltar, amém? Queria ler o texto de Hebreus 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12, 1. Nós vamos ler um pouquinho esse texto, e eu vou me basear bastante nesse texto para a gente falar aqui hoje algumas coisas. Hebreus 12, 1. Amém. Está projetado aí, que se você trouxe a sua Bíblia, você também pode acompanhar. Mas diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos
ânimos. Esse texto, ele fala algumas coisas sobre esse assunto que eu introduzi aqui. Ele começa falando algumas coisas que nós vamos falar, mas num determinado momento ele fala: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta para mim e para você. Tem uma carreira proposta. Deus não te trouxe sem propósito nesse mundo, gente. A gente não veio aqui só para viver, trabalhar, sabe? Ganhar dinheiro, gastar dinheiro, pagar boleto, tal, e morrer. Deus não trouxe a gente só para isso. Deus trouxe a gente para um propósito maior. E é muito ruim viver uma vida sem propósito. É muito ruim. E Deus tem uma carreira proposta para mim e para você. Isso aqui Deus está afirmando. Então, a primeira coisa que eu quero falar nessa mensagem é que Deus tem uma carreira proposta para você, de acordo com esse versículo. E eu já introduzi, já falei bastante aqui no início sobre isso. A Bíblia fala que tem uma carreira proposta. Proposta por quem? Proposta por Deus. Deus tem uma carreira proposta para mim e para você. Cada um de nós temos um script, né, como eu disse. E cada um de nós foi chamado para viver uma história. Interessante que Filipenses 3, versículo 13 ao 14, nós vamos ficar bem focados nesse texto que eu acabei de ler. Mas vou dar uma saidinha só para a gente trazer a memória, né? Como que Deus tem uma carreira para cada um. E o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu não alcancei, mas eu estou correndo. Eu sou indesistível. Eu estou avançando de forma indesistível. Eu não vou desistir. É com perseverança, é com força, é com graça. Sabe? É crendo no que Deus me falou. Queridos, às vezes nós precisamos de algo simples. Acreditar no que Deus falou com a gente. Você já pediu tanto uma coisa para Deus que quando a coisa aconteceu, você pensa assim: gente, mas aconteceu? Como assim? Você não acredita que aquilo que você pediu para Deus ia acontecer. Quando acontece, você assusta. Mas nós precisamos acreditar. Às vezes a gente tem que acreditar que aquilo que Deus falou com a gente vai acontecer. Aquilo que Deus nos prometeu vai se cumprir. A carreira que Ele propôs para a gente trilhar não é a gente com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa, sabe, com o nosso ânimo apenas, mas é com o ânimo dEle, é com a capacitação que Ele nos dá, é com a unção que Ele nos dá. Meu Deus, quantas coisas a gente precisa da capacitação, da graça, da unção de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão. Como a gente acabou de falar aqui, a gente sabe da palavra de Deus. E Esther, que é uma mulher muito conhecida na palavra de Deus, ela tinha uma missão. E ela foi indesistível na sua missão. Porque a palavra conta, né, que em determinado momento ela arriscou sua própria vida para salvar o seu povo. Vale ou não vale a pena, gente, você ter vivido não somente para participar de um concurso de beleza, para estar numa posição de autoridade, mas para salvar todo um povo? Você já pensou que Deus pode ter te escolhido para salvar muitas pessoas, para mudar a vida de muita gente, para ser uma luz na vida de tantas pessoas, para ser uma bênção? As palavras que saem da sua boca vão ser bálsamo de cura sobre a vida de muitos. Isso não é para só a pessoa que está do seu lado, só para aquela pessoa que você almeja, que você vê como referencial. É para você, porque Jesus, ele nos faz essas mulheres, que de nós flui rios de água viva. Se não está fluindo rios de água viva do nosso interior, em algum momento nós precisamos rever a nossa rota. Porque é isso que a palavra de Deus promete. Do nosso interior fluirão rios de água viva. Palavras de cura, palavra de bênção, palavra de fé, palavra, sabe, graça e sobre graça das nossas vidas. Nós precisamos buscar isso. Deus tem tanto me confrontado em tantas áreas, querido. Depois que eu fui mãe, eu fiquei, gente, eu não sabia. Todo mundo fala, mas a gente não ouve muito quando a gente não está vivendo a coisa, sabe? E eu falei, meu Deus, quanto desafio de criar uma criança. Essas férias, eu passei as férias, né? Todas as mães falavam que as férias era para o filho descansar, para todo mundo, e a mãe cansava um pouquinho. Eu comecei a entender essa realidade agora, gente. E eu sei que meu filho está fazendo 8 meses essa semana, e ele está fazendo cada coisa que eu não ensinei ele a fazer, que eu falei assim: Senhor, perdão a todas as mães que eu julguei nessa vida. Eu tinha certeza que elas tinham feito algo para os meninos fazerem aquilo, e eu não fiz nada para esse menino fazer isso que ele está fazendo. Eu tenho pedido perdão a Deus e a algumas mães que eu tenho encontrado pelo caminho. Se algum dia eu julguei alguém, como que a Pri me falou hoje, Pri? Falou assim: a mãe perfeita existe até você se tornar mãe. Ó, que legal essa frase, gente. A mãe perfeita existe até você se tornar mãe. Aí não existe mãe perfeita mais, não tem jeito. Mas, sabe, a gente precisa da graça de Deus para tantas coisas na nossa vida, não é verdade? E eu tenho visto em tantas áreas sobre isso. Ana,
tinha uma missão e nós temos uma missão. Nós temos um script, né, na nossa vida. Eu preciso que a palavra de Deus precisa, Jesus precisa, você precisa acreditar nisso. Amém? Então, a primeira coisa que esse texto fala para nós é que nós temos uma soberana vocação, uma carreira proposta. Eu e você temos uma carreira proposta. Segunda coisa que eu queria falar, eu quero voltar lá no texto para a gente ler o início de Hebreus 12:1. Olha o que fala no início de Hebreus 12:1. Essa é a segunda coisa que eu quero falar. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas. Essa é a segunda coisa que eu quero alertar eu e você nessa noite. Nós mulheres, né, todos, mas nós especialmente aqui nessa noite, somos rodeados por uma nuvem de testemunhas todos os dias. Ai, essa parte é muito difícil, gente. Essa fase é um desafio. Eu lembro que essa semana, né, a gente estava na mesa fazendo uma refeição, depois que a gente voltou das férias. E o Davi tem umas coisas engraçadas. Ele quer comer a nossa comida, ele não quer comer a comida dele. Ele quer que a gente coloque na boca dele aquilo que a gente está comendo. E aí, o meu marido, não quero aqui denegri-lo de forma alguma, ele é uma bênção na minha vida, mas ele gosta de uma coisa chamada coxinha, outra coisa chamada Coca-Cola, gente. E tem uma coisa que meu filho ama, que é a garrafa de coca. Ele é apaixonado com a garrafa de coca. E ele não quer tomar água, ele quer que a gente dê o copo com a coca que a gente está tomando para ele. E eu falei assim, meu Deus, eu estava lembrando desse texto, que eu já estava preparando a mensagem, somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E eu falei, meu amor, você está percebendo que o seu filho está olhando tudo que você está fazendo? Ele é um bebê de 8 meses, daqui a pouco a coisa vai ficar muito pior. Mas muito pior. Aí eu falei, eu estou disposta a mudar para esse menino não ficar viciado nesse negócio preto aí, que é a Coca-Cola e outras coisas, né, gente? A Coca é de menos, mas, né? Aí eu falei, e aí, você? Eu também estou disposto, Dani. Eu falei, eu assustei, gente, eu tomei um susto. Eu falei, você está disposto a parar de tomar Coca-Cola? Ele, não, eu estou disposto a comprar um copo escuro para ele não ver o que tem dentro. Gente, eu não sei o que eu faço com meu marido, eu juro para vocês. Eu, esposa, 15 anos, eu não sei o que eu faço com meu marido. Como eu disse para você, pede graça de Deus sobre o seu casamento. Em nome de Jesus, Deus vai te dar, minha irmã. Em nome de Jesus. Está disposto a comprar um copo escuro para o menino não ver que ele está tomando coca. Mas a coca mesmo não está nos planos dele. Mas nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas todos os dias. A gente pode falar para as pessoas fazerem aquilo que a gente quer que elas façam, mas elas não vão fazer o que a gente fala, elas vão fazer aquilo que elas veem na nossa vida, vivo, atuante na nossa vida, na nossa forma de viver, na nossa forma de falar. E isso é para todos nós, independente da circunstância, né? Independente da circunstância. Se você lá no seu trabalho, você está sendo uma mulher X ou Y, eu quero te dizer hoje, você está rodeado por uma nuvem de testemunha. As pessoas estão olhando para você, às vezes ela precisa de uma cura, de uma palavra. Você está rodeado o tempo todo por uma nuvem de testemunha. Seu marido é sua testemunha, seus filhos são sua testemunha. Gente, é toda hora. A Bíblia não mente. Rodeados por uma nuvem de testemunhas. Meu Deus, isso me deu um temor tão grande, porque nós temos uma carreira proposta e as pessoas estão observando essa carreira se concretizando. Você nasceu para ser uma mulher cheia de propósito, cheia de frutos do Espírito de Deus. Eu nasci para ser assim. À medida que nós revelamos esses frutos do Espírito, a nuvem de testemunhas é contaminada com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com a nossa atitude, mas à medida que a gente vive na contramão disso, as testemunhas estão testemunhando o contrário sobre nós também. E isso é um desafio enorme. Enorme, gente, enorme. Eu tenho, meu Deus, tantas coisas eu tenho buscado na minha mente, no meu coração, e eu tenho falado, Senhor, como nós precisamos viver de acordo com a carreira que nos foi proposta. Como a gente precisa viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então, a segunda coisa que eu queria só nos alertar é que a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas. A família, os filhos, os cônjuges, os amigos, colegas de trabalho, seus liderados, quantas pessoas perto de nós podem e devem ser beneficiados com o rio de água viva que vai fluir através de nós. Muitas pessoas. Não dá para contar quantas pessoas podem, né, ser tocadas por Deus. Eu estou seguindo o texto, gente, porque, vou te falar, a palavra de Deus é muito viva. Olha que interessante, né? Esse texto para nós, que somos essas mulheres indesistíveis. Estou dando motivos para a gente aqui. Mas a palavra também, vamos voltar lá no texto, se os irmãos quiserem deixar aí o texto projetado, pode deixar que nós vamos voltar muito nele.
Olha só, ele seguindo aí no texto, olha o que diz na sequência. Ó, fala que a gente é rodeado pela nuvem de testemunhas e fala assim, ó, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Achei muito interessante, porque esse texto, ele separou o que é embaraço do que é pecado. Então, embaraço não é pecado, naquilo que a palavra está dizendo aqui para nós. Então, tem duas coisas que podem nos atrapalhar de seguir a carreira proposta. Sabe aquele propósito de Deus, de ser aquela mãe que Deus tem para você ser, a esposa que Deus tem para você ser, a profissional, a mulher de Deus, a líder que Deus tem para você ser? Algumas coisas podem ser empecilhos quando a gente está no Senhor. E uma delas é o embaraço. A Bíblia fala sobre o embaraço. Então, a terceira coisa que eu queria falar de acordo com essa palavra, é que nós precisamos deixar todo o embaraço na nossa vida. A Bíblia separa o embaraço do pecado. Existem coisas que não são pecaminosas, mas são pesarosas. Elas pesam muito na nossa vida. Elas embaraçam as nossas vidas. Essa palavra fala muito, né, gente? Embaraçado. Parece que quando você pronuncia essa palavra, você entende o que ela quer dizer. Você já esteve embaraçada na sua vida? Sua vida embaraçada em alguma área? Suas emoções embaraçadas, sabe? A sua história embaraçada, seu casamento embaraçado, sua maternidade embaraçada, seu tempo embaraçado. Aquela coisa que você acorda, que você dorme, você fala, gente do céu, eu não consegui fazer nada nesse dia. Como é que eu ajusto a minha vida? Como é que eu organizo a minha rotina? Eu não estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer. Embaraço. Embaraço é aquilo que nos pesa. Tem algumas versões que falam, né, que esse embaraço, ele traz peso. Peso. E eu pergunto, você está sentindo peso em alguma área da sua vida? Existe peso? Às vezes, se a gente for um pouco honesta com a gente mesmo, em alguma área nós estamos sentindo esse peso. E a palavra de Deus está nos orientando para livrar desse embaraço. E eu estudei um pouquinho sobre esse embaraço para trazer aqui para nós nessa noite. O que pode ser esse embaraço, né? E aqui, a gente tem que embaraço, ele pode ser muitas vezes sentimentos que a gente vai abrigando. A palavra de Deus fala que as nossas emoções, elas não têm que ser nosso Senhor, mas nosso servo. As emoções são nossos... Nossa, eu confundi aqui. As nossas emoções são nossa serva e não a Nossa Senhora, vamos dizer assim, a mulher, né, as emoções. Mas os nossos sentimentos não podem nos dominar, é isso que eu estou querendo dizer. A gente, através do Espírito Santo, nós temos, né, como dominar os nossos sentimentos, dominar a nossa vida interior, nossos pensamentos. E muitas vezes esses embaraços, gente, são sentimentos que a gente deixa crescer dentro de nós. Quantos aqui não deixaram sentimentos crescer dentro de si? Se você parar um pouquinho para observar durante o seu dia, às vezes você está vendo alguma coisa ali na rede social, e depois que você viu alguma coisa, seu dia não ficou a mesma coisa mais, você ficou chateado, você ficou para baixo. É ou não é, gente? Você se comparou, não sei, aquilo ali não foi legal, você descobriu que você não foi convidado para um aniversário. Você descobriu, né, que o fulano de tal fez uma coisa que você está querendo tantos anos e não conseguiu, e o fulano conseguiu e você não conseguiu. Aí você já começa a ficar com aquele peso no seu interior. Às vezes uma conversa que você tem, alguma coisa que acontece, aquilo ali te marca, te deixa mal. Então, sentimentos, aquilo que a gente deixa crescer dentro de nós, pode ser um embaraço, né? Sobrecargas. Queridas, eu tenho lutado contra isso na minha vida muito, porque às vezes nossa vida é muito acelerada, mas até essa sobrecarga, sabe, fora do normal. Às vezes a gente tem que pedir para Deus para nos dar graça, para o nosso dia ser um dia mais produtivo, ser um dia abençoado, sem que a gente precise minar todas as nossas forças, sabe? O reino de Deus, gente, é tomado por esforço, a gente tem que trabalhar para Jesus, a gente tem que amar, a gente tem que trabalhar mesmo no nosso trabalho, a gente tem que fazer o melhor sempre, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo quando a sobrecarga, ela nos amassa, sabe? Que a gente não consegue mais meditar na palavra de Deus, que a gente não consegue mais viver uma vida leve, a gente não consegue mais viver uma vida sensível, a gente perde tudo isso, porque a sobrecarga tem vindo sobre nós de uma forma tão forte que você perde a sensibilidade. Você não está tendo tempo mais, você não está tendo, sabe, momentos mais com Deus, momentos de você orar, que você está com o Senhor. Coisas estão sendo colocadas em segundo plano na sua vida. Talvez seus filhos estão colocados em segundo plano, a sua família, seu casamento. Talvez, né, outras coisas que são importantes, a sua saúde está sendo colocada em segundo plano.
Sobrecargas podem ser embaraços na nossa vida. Desânimos, né, que às vezes brotaram no nosso interior. As coisas dessa vida também podem ser embaraços. Às vezes a gente se envolve tanto com coisas desse mundo, a gente busca tanto, né? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa dizer algo que me marcou muito. Uma pessoa muito próspera, com muitas coisas, e ela com muitos problemas e tal na sua vida, e ela falou assim: olha, eu prefiro não ter nada, mas ter paz. Eu prefiro não ter nada, mas ter minha família. Eu prefiro não ter nada, mas ter a bênção de Deus no meu lar. Queridos, o problema é que às vezes o caminho é longo, até a gente descobrir o quanto que a presença de Deus vale na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Quando a gente descobre, é tão difícil de voltar atrás, que nós possamos ser mulheres sábias, que sabem o valor de estar na presença de Deus antes que a coisa fique feia. Antes que a nossa família, o nosso casamento, antes que os nossos filhos, antes que tanta coisa difícil aconteça nas nossas vidas, a gente não saiba lidar com elas, a gente não consiga mais mudar o rumo das coisas. Então nós precisamos ser sábias e livrar dos embaraços. Vida embaraçada, Deus vai falar com você qual que é o embaraço que você está precisando se livrar, porque a palavra de Deus está falando que se a gente não se livrar dos embaraços, a gente não vai conseguir correr a carreira que Deus falou para a gente viver. Embaraços nas áreas diversas da nossa vida. Justiça própria. Justiça própria. Eu não mereço isso. Olha, gente, isso aqui é tão forte. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas assim, isso aqui é tão forte. Eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Muita gente desiste da carreira que é proposta porque vive coisas tão difíceis na vida e pensam assim: eu não mereço isso. Eu não mereço. Eu vou te falar, nesses 10 anos que a gente teve esperando para ter o Davi, algumas pessoas super bem intencionadas, não fiquei chateada com isso, mas chegaram e falaram assim: eu não entendo, vocês servem a Deus, vocês amam a Deus, vocês entregaram a vida de vocês e Deus não dá o que vocês querem. Gente, de todo coração, e se isso crescesse no nosso coração? E se isso crescer? Mas às vezes isso cresce no nosso coração. E vou te falar, a justiça própria derruba grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, grandes pessoas em Deus. Porque eu começo a achar que eu sou tão merecedor e que Deus não está me dando aquilo que eu dei para Ele, não está me devolvendo aquilo que a Poli falou aqui no início. Eu estou entregando e Deus não está me dando de volta. Situações na saúde, né, gente? Às vezes pessoas enfrentam situações diversas, a gente não sabe o que a gente vai viver na nossa vida, não sabe. Por isso a gente tem que estar tão abraçada com Jesus, tão apaixonada por Jesus, tão firme na palavra de Deus, para nós termos uma vida renovada, ferramentas para lidar com os momentos difíceis. Eu sinto muito, queridos, mas a Xuxa mentiu para você. Não é tudo que você quer que o cara lá de cima vai te dar. Não é. E na hora que ele não dá para a gente o que a gente quer, a gente lembra da gente baixinho cantando aquela música. Isso não é verdade, aquilo não é bíblico não, gente. Vai com essa para casa, tá bom? A Xuxa mentiu para você. Muitas coisas acontecem na nossa vida, gente. E coisas que a gente não quer viver, a verdade é essa. E eu peço a Deus para me dar o mínimo de coisas possíveis na minha vida para viver, que eu não esperei viver. Deus me livre. Eu só vivo assim: Senhor, me livra, Deus me livra disso, me livra disso. Hoje a Poli estava compartilhando comigo, né, que a Maria não está muito bem. Gente, eu não entendia nada disso. Agora que eu estou entendendo, falei: Deus me fortalece para passar por isso, meu Deus do céu. Jesus, falei: Poli, você foi para o encontro, ficou lá 3 dias, a Maria não estava muito bem, como é que você deu conta disso, meu Deus? Aí eu fico orando do outro lado do WhatsApp, assim: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sabe, é Deus, gente, capacitando a gente, porque é tanta coisa que a gente vive que a gente não quer viver, né? E a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Mas nós precisamos nos livrar de todos os embaraços, entender que Deus, né, muitas vezes Ele quer nos livrar disso para que a gente corra a carreira que nos é proposta. Justiça própria, eu não mereço isso, eu faço isso para Deus, eu faço aquilo para Deus, eu investi tudo na vida dessa pessoa para ela sair falando mal de mim, para ela sair por aí falando que não deve falar sobre mim. Queridos, escolha colocar os teus olhos sobre aqueles que te fazem bem, sobre a vida daqueles que te abençoam, porque tem pessoas que vão fazer muito mal para nós, mas tem outras que vão abençoar a nossa vida, que vão nos curar, tem pessoas que vão ser luz na nossa vida, que vão mudar o nosso destino, que vão derramar palavras sobre nós, que vão mudar o rumo da nossa história, e são essas pessoas que nós temos que guardar no coração, que lembrar e trazer a memória todos os dias. E não deixar essa amargura se tornar um embaraço na nossa alma. A amargura se torna um embaraço na alma, tantas pessoas alimentando isso.
A palavra de Deus diz, né, que Elias eu quero dar esse exemplo porque é muito interessante. Elias é um dos maiores homens de Deus que existiu na Bíblia. Ele era um homem cheio de poder. Um homem cheio de autoridade, uma autoridade inquestionável. Ele tinha poder na palavra, nos sinais. Por muito pouco, queridos, Elias não acabou a sua vida numa caverna. Por muito pouco, ele não terminou sua vida numa caverna. Eu quero falar para você, em nome de Jesus, você não vai terminar sua vida numa caverna. Você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. Eu viverei os propósitos de Deus para a minha vida. Queridos, a palavra de Deus fala que Davi fez coisas poderosas, maravilhosas. Elias enfrentou os profetas de Baal, foi usado em poder com tantas situações na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que em determinado momento, Jezabel deu uma palavra contra ele. E ele não conseguiu lidar com aquilo. E ele fugiu e foi para a caverna. Aí você fala assim, gente, um homem tão poderoso, dá tanta moral para a palavra de uma mulher. O que aconteceu? Que ele levou isso tão a sério. Mas tem uma coisa interessante, eu não vou ler o texto aqui que é muito longo. Deus é um Deus indesistível. Ele não desiste de nós. E ele foi atrás de Elias na caverna e perguntou para Elias, o que aconteceu para você estar aí? E a palavra de Deus relata de uma forma que tudo era por conta de Jezabel, mas da boca de Elias não saiu nenhum momento que ele estava na caverna por causa de Jezabel, sabia? Sabe qual foi a resposta de Elias para Deus sobre o motivo que ele estava ali? Elias falou assim, eu tenho sido fiel ao Senhor por toda a minha vida, mais ou menos isso. Aí você pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que Elias não falou que o problema era Jezabel, que o problema era perseguição, que o problema era ter dado aquela palavra? Né, dura que mataria, que perseguiria. Por que Elias não falou a verdade? Porque, na verdade, queridos, naquele momento, eu creio que Elias foi dominado por um senso de justiça própria. Eu sou um homem de Deus, eu não aguento mais passar por tanta luta. Por tanta luta. Eu vi um negócio tão interessante esses dias na internet, que fala assim, ó, o combinado foi 1 leão por dia, mas tem alguém que não está cuidando do ser leão, porque eu estou ficando com a savana inteira. Meu Deus, esse dia eu pensei isso. Falei, uai, tem alguém aí liberando os leãozinhos para vir para mim, porque não tem base, né? Então, onde que eu estava? Elias. Eu acho que Elias pensou exatamente isso. Gente, não tem condições. Eu estou entregando a minha vida, eu sou uma pessoa exemplar e tanta luta. Justiça própria, quase derrubou um grande homem de Deus. Eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. Você viveu alguma coisa na sua vida que você pensou, eu não mereço isso? Talvez isso pode ser um embaraço que vai te tirar da presença de Deus. Porque você olha para Deus e fala assim, Deus está me devendo alguma coisa. A vida está me devendo alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa assim, assado. E não está dando certo. Porque eu estou enfrentando a savana toda. Deus está deixando os leões tudo na minha mão. Para eu enfrentar, para eu matar, para eu pegar pela juba. Eu não estou dando conta mais. Não é justo. Embaraço. Embaraço, sabe por quê? Porque nós não somos merecedores, é a graça de Deus que vem sobre nós. Tudo que a gente tem, se a gente está respirando, se a gente está comendo uma comida, tendo um trabalho, recurso, tudo é Deus que fez. Tudo, não somos nós merecedores, é a graça de Deus, não é sobre uma barganha com Deus, é sobre a crença de que Ele faz tudo no tempo certo. E eu estou querendo falar aqui para nós sobre os embaraços que podem estar dominando as nossas almas. Amarguras, senso, sabe, de justiça própria, tantas outras coisas. Falta de perdão no nosso interior. A palavra de Deus está falando que não são coisas que são pecado, mas que são embaraços que vão nos afastar da carreira que Deus está propondo para nós. E hoje Deus está trazendo ao seu coração, possivelmente, algumas coisas que podem ser embaraços na sua vida. Durante essa palavra eu comecei a pensar em alguns embaraços na minha vida que precisam ser ajustados pela graça de Deus. E eu anotei isso e eu falei, eu vou buscar Deus, vou buscar o Senhor, porque eu quero trilhar exatamente o caminho que Ele tem para mim, porque eu sei que lá tem sobra de recursos e não falta de recursos. Então eu preciso trilhar cada passo do Senhor para que o medo não me domine, para que a insegurança não me domine, para que o medo do futuro não me domine, para que tantas coisas não me dominem, mas para que eu seja cheia da graça e da unção de Deus todo o tempo, para enfrentar tantos leões, tantas coisas que a gente não sabe, que a gente eventualmente vai viver. Uma vida embaraçada, ela não prospera.
Rompa laços com o passado, vire a página e decida avançar. Amém, gente? Esses dias eu vi uma coisa também, um texto, estava lendo, falando assim, que uma pessoa curada, ela vira páginas. Gente, vamos ser gente curada, gente que vira página, gente que perdoa, gente que libera, gente que não guarda, sabe, rancor, amargura no coração, mas que renova a alegria, a fluência de viver. Vamos ser mulheres indesistíveis. E a gente só pode conseguir isso através do Espírito Santo. Eu estou repetindo isso porque não é por nós. É só o Espírito Santo que pode te tornar uma mulher indesistível. É só o Espírito Santo que pode me tornar uma mulher indesistível. Só o Espírito. Só o Espírito Santo. Então os embaraços, né, são a terceira coisa. Vamos continuar lendo o texto ali que fala de mais uma coisa, né? Depois do embaraço, ele fala assim, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí sim, ele fala sobre o pecado. E tem mais uma coisa, queridos, que não deixa a gente viver a perfeita vontade de Deus para a nossa vida e o trilho de Deus para a nossa vida, que é uma vida de pecado, que é uma situação de pecado que a gente não consegue se livrar dela. A palavra de Deus deixa claro que o pecado nos afasta de Deus. Nós voltamos do encontro com Deus, nós temos algumas coisas que acontecem lá, né, que eu creio que muitas aqui estão marcadas com essa palavra hoje, sabem muito bem do que eu estou falando, muito bem. Mas uma vida de pecado, ela nos afasta da trilha de Deus para nós. Será que a gente tem, sabe, o que é pecado? Ah, não, eu vivo certinho, mas a gente tem que conhecer a Bíblia para saber se alguma coisa que a gente está fazendo está em desacordo com aquilo que Deus não quer para nós. E Deus não é aquele pai que fala assim, ó, muitas regras para você cumprir aqui. Não é isso. Todos os mandamentos e os princípios de Deus é para nos prosperar e para nos abençoar, não é para nos punir se a gente errar. Então, se a gente está, às vezes, em pecado em alguma área da nossa vida, nós estamos retirando a cerca de proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde. Que é isso, gente? Meu Deus! Da onde você surgiu? Ele veio aonde? Ele subiu aqui? Ele passou aqui? Mas ficou legal. Tá acabando o tempo, né? Foi o Denner que mandou você aqui? Mas foi legal, eu achei legal você vir. Foi num momento muito oportuno. Como eu não pensei nisso antes, né, gente? É bom que essa equipe aqui pensa tudo pra gente. Uma vida de pecado é espiritual, queridos. Quando a gente vive uma vida de pecado, a gente fecha as torneiras sobre a nossa vida. Fecha as torneiras, vai fechando, vai fechando. Então a gente tem que discernir mesmo a palavra de Deus, o que é que está em desacordo. E muitos de nós sabemos que a gente tem que fechar a porta. Lembra que eu falei no início? Tem coisa que a gente sabe que a gente tem que começar a fazer. E tem coisa que a gente sabe que a gente tem que parar de fazer. Né? Então a gente tem que parar de procrastinar. O que eu preciso fazer? Vou fazer. O que eu preciso parar de fazer? Vou parar de fazer. Não é assim? Nem sempre é tão simples. Mas a gente precisa entender essa palavra se a gente quiser viver a carreira que é proposta por Deus na nossa vida. A gente precisa realmente olhar, sabe, para a nossa vida, passar um filtro e falar, Senhor, eu quero viver uma vida integralmente de acordo com a Tua vontade. E às vezes a gente vai ter que negar a nós mesmos, querido. Pecado eu sei porque, às vezes a gente eu tenho esse problema. Vou confessar aqui. Eu fui criada desde a infância, da minha cabeça, minha forma de ser, minha personalidade, de achar que eu vou dar conta de resolver tudo. E que eu vou fazer o passo 1, 2, 3, 4, 5. E que se eu fizer os 5 passos, vai dar certo com certeza aquilo que eu quero que aconteça. E nem sempre é assim nas coisas de Deus. Nem sempre. Né? Esse final de semana, por exemplo, eu fiz tudo direitinho. Então, uma coisa que eu estava preparando essa palavra, estava tentando tirar minha paz. Porque eu viajei. A companhia aérea maravilhosa extraviou minhas malas. Só a minha. Tem um monte de gente viajando com a gente, mas é só a minha que foi extraviada, viu, gente? Tudo meu. Eu falei assim, como é que eu vou pregar no Tessalite se a minha maquiagem ficou toda lá dentro da mala? Tô brincando, nem sou de menos, mas ficou tudo lá, gente, um monte de coisa. Eu despachei a mala pequenininha, né? Que eu podia levar em cima. Falei, não, deixa eu mandar isso aqui, porque eu não quero ficar carregando nada. O Mateus falou, Mateus é muito mais analítico que eu, falou, a minha mala não vai embarcar, eu vou levar comigo. Se deu bem, a mala dele ficou bonitinha, a minha sumiu. E eu sei que
Ontem, né, já tinha, desde sábado que estava desaparecida a mala, e aí ela ficou passeando aí pelo mundo afora e tudo mais. E aí o Matheus falou, eu vou lá no aeroporto ver se a mala chegou. Aí ele enrolou, não deu uns problemas lá em casa, não deu para sair rápido, por fim ele foi. Gente, diz ele que chegou lá no guichê da companhia e não tinha ninguém, parece que estava fechando, né, sei lá, não tinha voo, não tinha nada, estava aquele silêncio e tudo. E a mulher falou, não, eu vou te levar lá na sala de extravio de bagagem para ver, né, o que aconteceu. E diz ele que foi indo contando a história toda para a mulher, o que aconteceu e tal. Diz que na hora que ele chega na porta da bagagem, assim, ó, aí vem um rapaz com um carrinho ali com 4 bagagens, na mesma hora, com 4 bagagens, assim. Ele não acreditou, não, gente. Quando ele olhou, era as minhas, nas 2 de cima eram as minhas bagagens, na mesma hora que ele chegou. Ele me ligou, ele falou, Dani, você não vai acreditar, é coisa de Deus. Se eu tivesse chegado aqui meia hora antes ou meia hora depois, não tinha dado um problema, porque eles iam entrar com a sua bagagem lá para dentro, ia fazer o processo burocrático todo, você ia ficar mais uns dias sem sua mala. Mas como eu estava ali na porta, na hora que a mala chegou, eles tiveram que me entregar a mala, né? E aí, para a glória de Deus, eu recebi minhas malas de novo, com as coisas. Por isso você está vendo que eu estou com uma basezinha assim, um blushzinho, porque minhas maquiagens voltaram. Mas, gente, sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que as coisas de Deus, que o tempo está errado, porque Deus não deu aquilo que a gente queria no tempo que a gente queria. Mas eu quero falar uma coisa para você guardar no seu coração e na sua vida para sempre. Se Deus não deu algo para a gente ainda, é porque não é o tempo, é porque não é o que a gente precisa. Deus dá tudo o que a gente precisa. Se a gente não tem aquilo ainda, é porque a gente não precisa ou porque não chegou o tempo. Mas no tempo devido, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra para conosco. Amém? Mas nós precisamos lembrar dessa palavra. E a palavra de Deus, como eu disse, né, fala para a gente deixar o pecado também. E eu quero finalizar falando sobre o finalzinho desse versículo. Vamos voltar ali, né, que ele fala para correr com paciência. Depois ele falar para a gente deixar os embaraços e deixar o pecado, ele fala para a gente correr com paciência a corrida que nos é proposta. E eu quero te falar, a quinta coisa nós precisamos de paciência se a gente quiser terminar bem essa corrida que Deus fez para a gente viver. Seja ela ministerial, seja ela familiar, a gente vai ter que ter paciência, calma. A gente vai precisar se apegar à palavra de Deus, mas a gente vai precisar caminhar pacientemente, gente, porque a vida ela não é uma corrida rápida de 100 metros. O trilho de Deus, o script de Deus para nós não é uma história rápida, é uma história longa, com altos, com baixos, com dificuldades, com situações, né? E é para isso que nós temos que ter paciência. Eu não estou pregando nada demais, eu estou pregando o que a palavra de Deus está falando. Por isso, que a gente possa caminhar com paciência e perseguir a carreira que nos foi proposta. A quinta coisa que eu quero falar para você, tenha paciência. Seja uma mulher indesistível. Uma mulher indesistível, ela trilha, ela busca insistentemente, com paciência, aquilo que Deus falou com ela que ela viveria, né? Os propósitos de Deus. Paciência. E a quinta e última coisa que eu quero acabar de ler aqui, a sexta e última coisa que eu quero terminar lendo, é que fala que a gente tem que fazer tudo isso olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Jesus é nosso modelo. Olha o que fala aqui, pacientemente ele sabe, não se deixou levar pelas afrontas, pelo sofrimento, pela dor física, pela dor na alma. Ele foi até o fim para correr, para cumprir o script de Deus para ele. Ele é o nosso modelo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E o sexto e último ponto, e talvez o mais importante dessa mensagem, é que nós temos que fazer tudo isso que a gente falou até aqui, tendo em mente um grande segredo: olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu tenho sentido um desejo tão grande de viver assim, gente, olhando para Jesus em todas as áreas da minha vida. Sabe, eu desejo de todo o coração que o meu casamento seja cheio da presença de Deus. Eu preciso olhar para a palavra de Deus para trilhar um casamento abençoado. Não tem outra forma. Para ser um casamento duradouro, abençoado, tem que ser com Jesus, tem que ser olhando para Jesus. Para trilhar um ministério de sucesso,
Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso mirar os olhos em Jesus. Estar com Jesus. Para ter um propósito de vida, para viver as promessas de Deus, eu preciso não tirar os olhos de Jesus. E tem muita mulher desanimada com algumas coisas na sua vida, porque tirou os olhos de Jesus, porque desviou os olhos de Jesus, porque deixou talvez a vida de oração, porque deixou talvez de olhar para a palavra de Deus, porque deixou de, se envolver com a família da fé. E eventualmente esse tipo de coisa, né? Eventualmente não, sempre esse tipo de comportamento de nos afastarmos de Jesus prejudica muito nós chegarmos a viver as grandes promessas dele para a nossa vida. Não podemos tirar os olhos de Jesus, gente. Nós estamos vivendo os dias que nós mulheres precisamos ter os nossos olhos em Jesus. Precisamos ter os nossos olhos em Jesus, a nossa vida em Jesus. Os nossos filhos vão fazer aquilo que verem a gente fazendo, a gente amando. Você ama a casa de Deus, seus filhos vão amar. Você ama Jesus, seus filhos vão amar. Você, tenha a sua casa ali com respeito, com carinho. Você busca a Deus, seus filhos vão amar a Deus. Você tem um casamento de sucesso, há uma grande chance dos seus filhos também trilharem isso. As pessoas que estão ao seu redor serão contaminadas e cheias do Espírito Santo através da sua vida, porque nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E para se fortalecer e para ser uma mulher indesistível, nós precisamos olhar para Jesus, amém? Nós precisamos olhar para Jesus, senão a gente não dá conta de tudo isso. Todos gostam de ficar perto de árvore que dá sombra, não é verdade? Todos nós gostamos de ficar perto de uma árvore que dá sombra. Eu quero falar uma coisa para você. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o carvalho de justiça. E a grande dica e o grande poder dessa noite está nessa frase que eu quero falar para você. Aproxime-se de Jesus. Ele tem a resposta para as nossas questões. Muitos de nós estamos precisando se livrar do embaraço. Muitos de nós estamos precisando trilhar a promessa de Deus para a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos olhar para Jesus. Para que a gente até seja fortalecido e entender o que é embaraço. Entender que pecado eu tenho que deixar. Entender o que eu tenho que viver na minha vida. Para que a gente possa viver o poderoso propósito de Deus na nossa história. Amém? Eu quero dizer para você, baseado nessa palavra, que é pura palavra de Deus, aquilo que eu trouxe aqui essa noite. Porque eu tenho percebido quanto a palavra de Deus é poderosa para nos dar chaves que a gente precisa nas nossas mãos. Ele te entregou chaves nessa noite. Deus não quer que a gente viva uma vida embaraçada. E se você está vivendo uma vida embaraçada em algumas áreas da sua vida, eu quero te falar, mulher, Deus está te dando a capacidade nessa noite de se levantar dessa situação. E eu creio que muitos aqui precisam da direção de Deus, né? Para como fazer isso. Como dar passos. E eu creio que o Espírito Santo está pronto para falar conosco, amém? Está pronto a nos dirigir. Está pronto a nos dar a graça de ser aquela mãe cheia do Espírito Santo, aquela esposa cheia do Espírito Santo, aquela mulher, aquela amiga, aquela, A gente precisa, querido, buscar Jesus e olhar para Jesus. Para ser carregado dos frutos do Espírito. Para ser carregado da presença de Deus. Para ser carregado de algo que transforma o mundo. Porque é muito chato viver uma vida sem propósito. Mas Deus tem um propósito para cada uma aqui, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Para a gente